Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos iniciando o nosso segundo trimestre e sou muito grata a Deus pelo privilégio, pela oportunidade, pelo carinho dos irmãos, e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quero agradecer os irmãos que deram feedback de qual lição mais gostou. Também nós ficamos em dúvida porque o trimestre inteiro foi maravilhoso, aprendemos muito na palavra de Deus e muito obrigada por você que se inscreveu no meu canal, você que tem curtido as minhas aulas, compartilhado em suas redes sociais. Fica aqui o meu carinho eterno e que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. No trimestre passado, os irmãos perceberam que este aparelhinho meu tinha estragado e eu não estava conseguindo mudar as páginas, do meu notebook, mas hoje está funcionando, se Deus quiser estará funcionando. E hoje nós estamos no trimestre novo. Nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso e de vital importância para os nossos dias atuais, para a igreja do século 21. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical, e para mim é um prazer muito grande ter você aqui no meu canal neste trimestre mais uma vez. E eu trouxe aqui a minha lição de 2014, nós estudamos essa lição em 2014. Ela foi lecionada para os jovens e eu era professora também da classe dos jovens. Já fui professora dos juvenis, também professora dos jovens e professora de irmãs, professora de uma classe homogênea também, como é hoje em nossa igreja. E então eu fui lá no meu acervo e vou lecionar com a minha lição de 2014. Então fica comigo até o final desta aula e nós juntos vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. O nosso texto por base está em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Eu só quero mencionar aqui o que nós falaremos neste trimestre. Nós vamos falar sobre dons espirituais e também dons ministeriais. Se você ainda não tem a sua lição, adquira em sua igreja local. E nós vamos falar servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É sobre este assunto, é sobre estes temas maravilhosos que nós estaremos falando durante este trimestre. Vamos aprender muito, com certeza. Nós falaremos sobre dons espirituais e ministeriais. Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Se você tem alguma dúvida ainda, nós sempre aprendemos e temos que relembrar de tempos em tempos, como assim nós estamos fazendo. Se você tem alguma dúvida a respeito dos dons de serviço, dons espirituais e os dons ministeriais, com certeza, durante esse trimestre nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Então não perca nenhuma lição. Se sua igreja não está fechada, vá todos os domingos na sua igreja local. Aqui, infelizmente, na minha cidade, moro em Curvelo, Minas Gerais. Muitos irmãos me perguntam de onde eu sou de Curvelo. Infelizmente, a nossa igreja está fechada, mas Deus está no controle de todas as coisas. Todo este aprendizado é para que nós não façamos as coisas erradas por falta de conhecimento e também para que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando Jesus ele ascendeu aos céus, diz a palavra de Deus, que ele deu dons aos homens, para que a obra de Deus fosse feita com mais excelência, para que houvesse organização no corpo de Cristo, na igreja local e também na igreja invisível. E ele deu pessoas dotadas de dons para as igrejas locais. O nosso texto áureo é que fala a respeito disso, está em Efésios capítulo 4, versículo 8. E é sobre isso que nós vamos falar em todo o nosso trimestre. Como fazer uso dos dons que nós recebemos com sabedoria. E para que o reino de Deus avance,
a evangelização cresça e nós podemos então fazer discípulos no reino de Deus. Nós vamos falar nesse trimestre sobre talentos, dons, amor, serviço, união, unidade, corpo. Vamos falar sobre membros deste corpo invisível e também como membros de uma igreja local. É Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo e é Ele que dá dons aos homens. Dons é diferente de talentos, que são aptidões naturais. Nós já nascemos com ele. Essas aptidões, nós já nascemos com ele. As pessoas que cantam, elas já nascem com este talento de cantar bem e afinado. Isso são aptidões e talentos naturais que nós já nascemos com eles. Os dons, eles são dados a cada um para o que for útil. E ele só é nos dado no momento que nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Quando nós fazemos parte, nós somos membros de uma igreja. E é apenas para o que for útil. Dons são dotações sobrenaturais do Espírito Santo sobre o crente, para capacitá-lo a glorificar a Deus e para realizar a obra a que fomos chamados a fazer. Eles são superiores às aptidões naturais. E cada um de nós temos um dom. Todos nós. Cabe nós descobrirmos o dom que nos foi entregue. Primeiro tópico: dons na Bíblia. Primeiro ponto: dons no Antigo Testamento. Há muitas palavras com o significado básico de, abre aspas, dádiva. Essa palavra vem da raiz hebraica Natan, significando dar, e pode ser um presente, abre aspas. Nós não teremos tempo de falar aqui todos os significados dessa palavra, em quais passagens bíblicas que ela se refere, quando é um presente, quando é algo recebido, quando é algo dado. Então, os dons, sim, são um presente que nós recebemos da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, não tinha a igreja, tinha a nação de Israel. A igreja, ela só foi formada no Calvário, quando Jesus entregou-se a si mesmo como oferta expiatória e voluntária no nosso lugar. Mas nem por isso Deus deixou de usar pessoas com propósitos definidos no Antigo Testamento. Porém, não eram para todas as pessoas. Não eram todos os israelitas que eram usados por Deus. Eram pessoas capacitadas por Deus para cumprir seus desígnios, e eles eram escolhidos, se assim nós podemos dizer, abre aspas, a dedo. Deus escolhia pessoas a dedo para cumprir propósitos definidos no Antigo Testamento, como reis, Davi, Salomão, Josias, Jeroboão, como sacerdotes, Arão, Samuel, profetas, Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel e tantos outros tiveram uma chamada para propósitos específicos. Bezalel, Aholiabe, Abraão, e nós poderíamos citar aqui uma infinita lista de tantas pessoas que foram usadas por Deus para propósitos. Os dons divinos, eles não estavam acessíveis a todas as pessoas, mas hoje, graças a Jesus Cristo, eles são acessíveis a todos nós. No ponto 2, no Novo Testamento. A palavra dom no Novo Testamento também tem diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomir ou didome. Ele representa o sentido ativo da palavra dar.
em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala da generosidade insuperável e singular de Filipos. Aqueles irmãos, eles doavam com amor. Eles superavam muitas igrejas na época do apóstolo Paulo. É quando nos doamos aos propósitos divinos. É entrega. E também fala de quando Deus nos dá, ou quando nós doamos algo para alguém, algum presente, ajudamos alguma pessoa, compartilhamos com as pessoas. Todos nós temos acesso a estes dons por intermédio de Jesus Cristo. É Ele, o doador. Nós acabamos de falar que Ele subiu aos céus com triunfo e deu dons aos homens. E Ele é entregue a nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo que nos presenteia com estes dons para adornar a sua igreja, para nos dar mais força, capacidade e sabedoria para conduzirmos a obra de Deus. Os dons espirituais, de serviço e ministeriais, eles estão à nossa disposição, para que a igreja, em nome de Jesus, ela promova primeiro a união entre os membros, a necessidade da cooperação mútua, que o amor seja uma prática em nosso meio, para que os cativos sejam libertos, para que os doentes sejam curados e o evangelho seja pregado e façamos discípulos por todo o mundo, para a glória de Deus Pai, não nossa glória, não para nossa promoção. Jesus, ele deu estes dons para a igreja, para que a obra fosse perfeita, para que ela seja perfeita. No ponto 3, uma dádiva para a igreja. Dádiva é uma palavra derivada do latim dativa, que significa donativo. É quando doamos alguma coisa. Uma dádiva, ela representa aquilo que é dado, um presente ou uma oferta. E está dividido este assunto em 3 categorias principais. Primeiro, dons de serviço, está em Romanos. Dons espirituais, está em Coríntios. E dons ministeriais, que está em Efésios. Nós precisamos entender que não há uma lista completa de dons espirituais ou simplesmente de dons. Se nós lermos todas as listas deixadas pelo apóstolo Paulo, e em outras cartas nós também encontramos uma lista de dons, ninguém pode bater o martelo e dizer, são tantos dons registrados no Novo Testamento. Nós estaremos sujeitos ao erro. Mas nós vamos tratar aqui dos dons listados pelo apóstolo Paulo. O desejo de Paulo é exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para confortar, encorajar e edificar a igreja de Cristo. Exercitar a misericórdia, o ensino, o amor. Os dons, eles foram dados para serem colocados em prática. E acima de tudo, os dons, eles servem para glorificar a Deus e para evangelizar o mundo. Os dons, eles são para aperfeiçoar os santos, para que nós sejamos melhores uns com os outros e nosso relacionamento para com Deus. Eles servem para preparar cada membro do corpo de Cristo para a obra do ministério. Por isso nós devemos buscar com zelo ou com dedicação e entendermos que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo e Ele dá a quem Ele quer para o que for útil. Então não tem como você ficar brigando com o Espírito Santo porque que Ele não te deu o dom tal, sendo que você acha que você tem mais afinidade com aquele dom e você queria outro dom e o Espírito Santo te deu outro. Não, tudo aquilo que Ele nos dá.
O dom que Ele reparte para cada um de nós é para o que for útil. E Ele encontrou em nós utilidade para nos dar este dom. Nós precisamos entender que os nossos talentos naturais, eles não têm o poder de transformar o mundo isoladamente, eles sozinhos. Mas os dons listados aqui na Bíblia Sagrada, estes sim, eles podem transformar a vida da igreja local e a vida da igreja invisível. E assim, então, nós podemos transformar o mundo por intermédio dos dons que são dados por Jesus à sua igreja. Deus, Ele opera no mundo por intermédio da igreja. Nós somos a única agência evangelizadora do mundo. E o Espírito Santo opera neste mundo por intermédio de cada um de nós. Então, precisamos estar à disposição e descobrir qual dom foi nos entregue assim que aceitamos a Jesus. Precisamos nos submeter inteiramente a Deus. É uma entrega total de mente, corpo e alma. E somente assim nós seremos usados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. E este é o nosso desejo, sermos usados sobrenaturalmente. Mas precisa haver uma entrega nossa de corpo, alma e espírito. No tópico 2, nós vamos falar sobre os dons de serviço espirituais e os dons ministeriais. No segundo tópico é sobre estes dons que nós vamos falar. Claro que nós vamos aqui falar de em uma visão panorâmica, porque durante todo o trimestre nós vamos falar detalhadamente sobre cada um deles, sobre cada dom em particular. Então, não faça da sua primeira lição um trimestre inteiro. Fica a dica aqui para você. No ponto 1, dons relacionados ao serviço cristão. Para entendermos de fato o papel de cada um neste corpo, o corpo de Cristo que nós estamos falando, como membros, nós faremos uma comparação com o nosso corpo físico. Foi isso que Paulo fez. Ele fez uma comparação do corpo invisível, que é a igreja, e do nosso corpo físico, sobre a importância de cada um de nós dentro deste corpo. Dentre todos os nossos membros, nós podemos considerar que algum deles sejam mais importante do que o outro. O pé é mais importante do que a mão. O coração é mais importante do que o fígado, do que a bexiga, do que os olhos. É neste contexto que nós vamos entender a importância de cada um de nós dentro deste corpo espiritual. Será que existe algum membro neste corpo nosso que ele seja autossuficiente? Ele pode viver sozinho, ele trabalha sozinho e ele não precisa dessa máquina inteira para que ele funcione bem, será? Será que algum membro sobreviva sem a ajuda do outro? Sem a ajuda do outro membro? Será que ele vai sobreviver? Falando do nosso corpo físico? A resposta com certeza será não. Nenhum membro sobrevive sozinho quando é tirado deste corpo. Todos são interligados e para o bom funcionamento do corpo humano, todos interdependem um do outro. Um precisa do outro. E é assim na igreja local. É assim na igreja invisível. Nenhum crente é autossuficiente. Eu não estou no meio da igreja, do corpo de Cristo e digo, eu não preciso de ninguém. Quem pensa assim, está pensando errado. Ninguém é mais importante ou menos importante do que o outro neste corpo. O nosso relacionamento interpessoal, ele depende de quanto nós somos compromissados com Deus. As pessoas que não têm compromisso com Deus, elas também não têm compromisso um com o outro. Sempre estamos servindo as pessoas.
e sempre estamos sendo servidos por outra pessoa. É uma troca necessária. Juntos, nós somos bem mais fortes. A base deste serviço, ele deve sempre ser o amor. Nós estamos falando aqui de dons de serviço. Então, a base desse serviço que nós prestamos na igreja local, na igreja invisível e uns aos outros, a base dele sempre deve ser o amor, senão virá fracassar estes dons de serviço. Paulo lista os dons de serviço aqui em Romanos. Ele diz que cada um tem um dom diferente de outra pessoa. Ou tem pessoa que tem mais de um dom. Mas tudo de acordo com a graça que nos foi dada. Nós podemos encontrar na nossa mesma igreja outras pessoas que tenham o mesmo dom que nós temos. E nós podemos encontrar também pessoas que têm mais de um dom de serviço. O que nós precisamos entender é que este dom de serviço, ele também não é esforço humano, é graça. Nós recebemos assim que nos rendemos a Cristo. Alguns dons espirituais e ministeriais, eles também são citados aqui nesta lista de Paulo sobre os dons de serviço. Serviço no grego é diaconia, de onde vem a designação de diácono. Ministério, serviço, exortação, é encorajamento, é dom de repartir, de presidir, de exercer misericórdia, dons de aconselhamentos. O padrão do mundo, ele é diferente do padrão que rege a igreja. Lá no mundo, muitas das vezes, as pessoas elas são comparadas entre si. Elas competem entre si para saber quem é melhor entre elas. Não é assim na casa de Deus. E se está sendo, está errado. Não pode haver competição entre os membros do corpo de Cristo, na nossa igreja local, nos nossos dons de serviço. Nós cooperamos com o nosso dom, mas não é para competir entre nós. Nós servimos uns aos outros com o dom que nós recebemos de Deus. No relacionamento do corpo, nós não competimos, nós cooperamos, ajudamos uns aos outros. Não podemos desejar ser o melhor no meio de nossos irmãos, mas nos ajudamos mutuamente. Estamos ligados uns aos outros. Mas também eu não posso me considerar o pior dentre todos os irmãos. A Bíblia diz que nós devemos nos considerar os outros superiores a nós, mas também eu não posso ter esse sentimento de inferioridade. Nós estamos ligados uns aos outros e temos funções diferentes, mas as nossas diferenças não nos tornam uns melhores ou piores do que os outros. Essas diferenças, elas se completam entre si. Qualquer que seja meu dom, eu devo contribuir, pois todos nós somos necessários, todos somos úteis, todos somos importantes na casa de Deus. Nós precisamos ser libertos do ciúme. Muitas pessoas têm ciúme uns dos outros e nem acreditar que eu precise ser igual ao outro ou que o outro tem que ser igual a mim. Como já dissemos, as nossas diferenças nos completam. No nosso meio existe cooperação, não competição. Grave bem isso. Não preciso ser melhor do que ninguém. Basta que eu seja eu mesma. Antes de exercer esse dom de serviço para o mundo, nós precisamos exercê-lo no corpo de Cristo. Aquele ditado que diz que nós não podemos viver de aparência. Não exercitamos este dom de serviço dentro da nossa igreja local, mas queremos exercê-lo
como igreja invisível no mundo lá fora. Primeiro começa na nossa igreja local e depois nós levamos para fora, para o mundo que precisa destes dons que Jesus nos deu. Precisamos aprender a compartilhar com os necessitados. Precisamos aprender a hospitalidade, a misericórdia, a compartilhar com aqueles que necessitam de um conselho, a conviver com pessoas de posição inferior, porque a nossa igreja recebe pessoas de todas as classes sociais. E infelizmente muitos ricos, quando vêm para a igreja local, eles deparam com essa diferença de classe e querem ter um tratamento diferenciado, querem ser tratados diferentes, e a Bíblia diz que não é assim. Aqui nós temos o mesmo tratamento. Então nós temos que aprender a lidar com pessoas de todas as classes, porque aqui ninguém é inferior. No corpo de Cristo, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Não importa de qual posição social você veio para o corpo de Cristo. Jesus, ele é a cabeça e nós somos o corpo, independentemente de denominação, espalhados por este mundo. Nós somos o corpo invisível de Jesus Cristo aqui na terra. Então, se nós somos o corpo, nós somos o braço que estende para as pessoas. Nós somos o corpo que acolhe e as pernas que vão em direção ao pecador e ao necessitado. Às vezes, nós possuímos um dom, mas outras pessoas o possuem em um grau muito maior. Foi dado pelo Espírito Santo. Nós completamos uns aos outros, pois se não haver este amor entre nós, como sairemos para fora e anunciaremos o Evangelho ou curaremos as pessoas? A nossa marca deve ser a comunhão. Este era o desejo de Jesus para os seus discípulos. Este é o desejo de Jesus para a igreja, que nós sejamos conhecidos pelo amor e que a nossa marca seja a comunhão entre uns aos outros. Então, se tem divisão aí na sua igreja, se você está dividido com alguém, reveja e mude de direção. No ponto 2, conhecendo os dons espirituais. Quais são estes dons? Quem recebe estes dons? Como eu posso usar estes dons espirituais? O próprio nome já diz tudo. São dádivas vindas do Espírito Santo. É uma capacitação sobrenatural que vem sobre algumas pessoas. Não são todas as pessoas. Paulo diz: por um acaso, todos são profetas, todos falam línguas estranhas, todos têm o dom de curar, todos foram chamados para pastorear, para ser evangelista. Então, estes dons espirituais, eles vêm para algumas pessoas, mas para aquilo que for útil. Paulo, ele escreveu à igreja de Corinto, abre aspas, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Feche aspas. Este era um dos problemas daquela igreja. Não conheciam os dons espirituais. Não tinham aprendido ainda por que eles receberam os dons espirituais e não estavam sabendo lidar com os dons espirituais. Naquela igreja nova havia muitos problemas. E o que este fato nos revela? Que como lá na igreja de Corinto, hoje, nos nossos dias, a maturidade cristã, ela vem de forma gradual. Você não aceita Jesus e daí um mês batizou, você já alcançou a maturidade espiritual. Ela vem com o tempo, com o aprendizado, com a vivência, com a experiência, com o nosso relacionamento com Deus. Uma coisa nós precisamos entender. Assim como a igreja em Corinto, toda igreja tem problemas. Não precisamos ficar desanimados, entristecidos com isso. De tempo em tempo,
Nossas igrejas são marcadas por diferenças, por problemas, por disputas entre membros. Quem prega melhor, quem canta melhor, quem ensina melhor, quem contribui mais, quem fala mais bonito. De tempos em tempos, nós enfrentamos esse tipo de problema em nossas igrejas. O sinal de maturidade de uma igreja é a ausência de conflitos? Não. Mas é como lidamos com os problemas. Isso fala da nossa maturidade cristã, da nossa maturidade espiritual. Não é ter o problema na nossa igreja, mas é como nós lidamos com os problemas que aparecem. Isso nós podemos dizer no nosso trabalho, na nossa vida pessoal e também na nossa igreja local. E é como lidamos com os nossos problemas ou com o problema da igreja que determina o nosso crescimento, a nossa maturidade. Qual era a intenção de Paulo ao escrever esta carta? Era colocar este dom espetacular na perspectiva correta. A língua estranha para eles estava acima de todos os dons. Tem denominação que acredita que o dom de profecia está acima de todos os outros dons, ou os dons de revelação está acima de outros dons. Então Paulo tinha que ensinar esta igreja a respeito dos dons espirituais, e eles achavam que o dom de línguas estranhas estava acima dos demais dons. E o que aconteceu? A igreja virou uma bagunça. Isso mesmo. Você já foi num culto e o culto estava uma bagunça? Precisam ler esta carta da igreja aos Coríntios. Qual era o contexto cultural deles daquela época? Nós precisamos entender por que aquela igreja estava agindo daquela forma. Qual era o contexto cultural que eles viviam, ou do contexto cultural que eles vieram. No mundo helenístico, vou dar só uma explicação a respeito de mundo helenístico. A cultura helenística ou helenismo foi o resultado da fusão dos elementos da cultura helênica grega com a cultura ocidental, destacando-se com elementos originais e marcantes que caracterizou as regiões conquistadas pelo Império de Alexandre Magno. Então, no mundo helenístico, aceitava-se a forma generalizada que algumas pessoas eram especialmente próximas dos deuses, e normalmente esta proximidade deveria manifestar-se por meio de transes, discursos extasiados e outras formas de comportamento bizarro ou incomum. Os oradores dos centros religiosos, eles recebiam drogas para provocar as elocuções. Por isso, a igreja em Corinto era atraída pelos dons de línguas estranhas. Eram especialmente espirituais. E isso era oriundo do paganismo. Mas aquilo estava causando muitos problemas àquela igreja. Eles mediam a espiritualidade das pessoas pela quantidade de línguas que eles falavam. Quando nós lemos, esta primeira carta assim, bem na minúcia, nós vamos encontrando os pontos que o apóstolo Paulo vai pontuando para aparar aquela discrepância que eles estavam tendo a respeito dos dons. Eles tinham saído há pouco tempo do paganismo. Por isso que nós temos que ter paciência com as pessoas que vêm do paganismo, que vêm da idolatria, que vêm de um mundo que é diferente do mundo que eles estão entrando agora. Então nós precisamos ensinar, discipular essa pessoa, orientá-la para que ela alcance a maturidade cristã. Eles tinham saído há pouco tempo do paganismo e Paulo estava advertindo a eles como era perigoso transferir
para a fé cristã velhas noções a respeito da espiritualidade. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta. E hoje, infelizmente, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais têm trazido do paganismo inovações para o nosso meio. O que dizer de filas extensas para unção e orações? Do sal, da arruda, da vassoura, das roupas brancas para oração. Tantas outras coisas que foram inseridas nos cultos cristãos e que, infelizmente, vieram do paganismo. Paulo tratou deste assunto porque, como lá e como hoje, deve ser tratado, pois há um perigo muito grande que, por ignorância, alguns cristãos fossem e sejam desviados da verdadeira espiritualidade. Hoje, muitas pessoas, por falta de conhecimento, elas medem a espiritualidade das pessoas por tanto de línguas estranhas que ela fala dentro de um culto ou no intervalo de uma oração. A demonstração da verdadeira espiritualidade é o amor. São as virtudes do fruto do Espírito. A vida pregressa deles, isto é, os antecedentes da vida de uma pessoa, eram totalmente ligados à idolatria. Eles precisavam ser ensinados acerca dos dons, suas divisões, suas funções e utilização dentro e fora do culto. As pessoas precisam ser ensinadas. Por isso precisamos aprender o uso correto dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada e os nossos cultos não sejam sem ordem e sem decência. Os erros que acontecem é por falta de ensinamento em algumas igrejas e viram uma verdadeira baderna os cultos. Assim como era em Corinto. Os novos crentes, eles devem ser discipulados para que não surja em nossas igrejas o fanatismo religioso. O fanatismo religioso é uma forma de fanatismo caracterizada pela devoção incondicional, exaltada, completamente isenta do espírito crítico. Porque você tem que parar e pensar, será que isso está correto? Está coerente com as escrituras sagradas? Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças religiosas. A corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Para sermos orientados, devemos ter um ensino correto, baseado nas escrituras a respeito dos dons espirituais. Não tem como ensinar as pessoas os dons espirituais se você não tiver a palavra de Deus do seu lado. Nós precisamos ser orientados por intermédio da palavra de Deus. Os dons, eles diferem, mas possuem elementos em comum. Como? Letra A. Dons de revelação. Dons de revelação são dons que revelam algo. Palavra da sabedoria, da ciência e o discernimento de espíritos. B. Dons de poder. O que é dons de poder? É o dom que faz algo. É operação de maravilhas, curas e fé. Letra C. Dons de elocução. Há alguns dicionários que tratam como dons de alocução. Então, elocução são frases ditas maiores, num contexto maior de alguém falando, e alocução são frases menores, é um pouco de texto que alguém fala com alguém. Aqui na nossa lição nós vamos tratar de dons de elocução. O que é dons de elocução? É o dom que diz
algo. São línguas estranhas, interpretação de línguas e profecia. Não é a Bíblia que faz esta divisão, e sim é uma forma organizacional para um aprendizado fácil. Devemos evitar crer, pois é uma falácia que porque uma pessoa é usada por Deus e tem dons espirituais, Deus aprova tudo que ela faz. Isso é um ledo engano. Às vezes você fica olhando uma pessoa que tem dons espirituais e tem uma vida duvidosa, né, fora dos padrões bíblicos, e esta pessoa pode estar pensando que Deus está aprovando tudo que ela faz, ou você que está de fora fica imaginando que Deus está aprovando tudo que ela faz. Ledo engano. Não é bem desta forma. Ponto 3. Acerca dos dons ministeriais. Em Efésios, Paulo faz menção destes dons e que estas pessoas dotadas foram dadas de presente à igreja local. A ordem que ele está relacionado na Bíblia é o grau da sua importância na igreja. Então, o primeiro a ser citado, né, como um dom ministerial são os de apóstolos. Eu só quero abrir um parêntese aqui, o que a Bíblia diz a respeito disso. Hoje eles não existem mais. Foram somente aqueles escolhidos a dedo por Jesus Cristo para serem o fundamento da igreja e ele a pedra de esquina. Então hoje as igrejas de Jesus Cristo não têm separação mais de apóstolos. Aqui Paulo desenvolve as implicações da vida da igreja como corpo de Cristo. Ele não está falando de dons, mas de pessoas que se tornaram dons e foram doadas à igreja. Isso mesmo, elas foram doadas à igreja. Jesus doa estas pessoas para a igreja. Então são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, alguns dicionários dizem assim, pastores mestres, ou pastores e mestres, foram chamados para a tarefa da liderança. Em um organismo vivo, cada célula contribui para o crescimento da obra, e ela então se multiplica em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, assim é o crescimento deste organismo vivo chamado Igreja de Jesus Cristo. O papel dos líderes para a igreja é ajudar os membros do corpo a crescer em sua capacidade de ministrar, em sua capacidade de servir, ajudar cada indivíduo a encontrar e usar os seus dons para aquilo que for útil. Hoje, infelizmente, muitos se tornaram, abre aspas, semideuses, estrelas em um universo onde fomos chamados para servir, pastores e pregadores com segurança, tanto dentro das igrejas como do lado de fora. Jesus Cristo, ele mesmo nos deu o exemplo de humildade. Ele andava livremente entre as pessoas, mesmo sabendo o risco iminente de ser morto. Muitos hoje vivem como celebridades gospel. Não atendem telefones mais, têm empresários e assim por diante. Estão muito distantes dos seus membros, estão muito distantes do povo. Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, ele colocou uma toalha, né, nos seus lombos e lavou os pés dos seus 12 discípulos, dizendo a eles que ele deu o exemplo e que nós devemos fazer o mesmo. O líder, qual cargo ele ocupe, ele não é melhor do que ninguém dentro do corpo. Somos iguais diante dos olhos de Deus. A vida de discipulado
deve ser caracterizada pelo servir humilde e amoroso. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, queria que seus filhos tivessem um lugar de destaque no reino de Deus, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus diz então, olha, não cabe a mim fazer essa escolha, o sentar à direita ou à esquerda do meu Pai, isso cabe a Ele, o Pai. O que Jesus revela depois que nós continuamos a ler este texto? E que os outros ficaram enciumados. Os 10 ficaram enciumados, porque os outros queriam ter um lugar de destaque no céu e ficaram indignados com a conduta da mãe e dos 2 apóstolos. Jesus então os ensinou que entre nós não pode ser assim. Quem quer ser grande deve ser servo. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo. Devemos ser como Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. No terceiro tópico, nós vamos falar Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. No ponto 1, os dons são importantes. Eu vou fazer aqui um resumo geral, porque nós já falamos bastante, né, sobre este assunto também. E aqui nesse último tópico eu vou fazer um resumo geral para que nós possamos entender de fato como era aquela igreja em Corinto. Os cessacionistas acreditam que os dons espirituais foram somente para a igreja primitiva e que hoje não existem mais os dons espirituais. Existem pessoas que, por terem aptidões naturais, se consideram melhores do que outras pessoas. Agora imagina uma pessoa que recebeu um dom espiritual. Muitos se acham a cereja do bolo. Na igreja de Corinto, os membros estavam assim, supervalorizando um dom de línguas, em detrimento aos outros. E Paulo escreve para eles para acertar estas coisas. Receberam dons espirituais em abundância. Aquela igreja, quem é que não queria fazer parte de uma igreja daquela que tinha os 9 dons, profecia e língua, mas na verdade era uma bagunça aquela igreja. E Paulo então começa a ensiná-los a respeito da importância dos dons espirituais e da maturidade cristã. Receberam dons espirituais em abundância, mas faltava-lhes a graça espiritual. Era uma diversidade de dons e deviam ser para a edificação da igreja, mas aquela igreja de Corinto não estava entendendo aquilo. Eles estavam achando que era para uso próprio, que era para fama, que era para a glória deles, quando na verdade é para edificação da igreja. Não era para usufruto individual de cada cristão. E hoje, infelizmente, muitos têm feito fortunas com a dádiva recebida por Deus. Não recebemos dons espirituais porque nós somos melhores ou por algo que nós fizemos, por méritos, nada disso. Pela bondade, graça e misericórdia de Deus. Não é porque somos mais ricos, mais inteligentes, mais bonitos, nada disso. Deus não olha a aparência para dar dons para as pessoas. Não são méritos pessoais, é a graça de Deus. Lá, os que tinham dons foram considerados mais excelentes do que os outros e menosprezavam os outros irmãos que não tinham dons nenhum. Se achavam autossuficientes, que não precisavam de mais ninguém, eram orgulhosos, presunçosos e que não precisavam de ninguém. Engano. No corpo de Cristo, todos nós precisamos uns dos outros. Não podemos nos orgulhar
porque Deus fala comigo e não fala com o outro. Somos apenas um canal que Deus usa para Ele falar. É o Espírito Santo que fala e você é apenas um vaso. Apenas isso. Somos um vaso nas mãos de Deus. Então, nada de arrogância. Não vai bem para um cristão ser arrogante. Nada de autoritarismo. Não vai bem para um cristão. Humildade é a palavra de ordem. Não podemos nos exaltar, porque temos um dom, ou deixar que as pessoas façam isso por você, se exaltem por você, porque você tem um dom especial que vem de Deus. Isso é pecado contra o Senhor, isso é pecado contra a igreja. Devemos usar o dom que recebemos com amor. Tudo que nós fazemos na obra de Deus e para as pessoas é com amor. Por isso mesmo, o amor, ele foi colocado entre o capítulo 12, que trata dos dons, e o capítulo 14, que trata de línguas e profecias. Então, o capítulo 13, que fala sobre o amor, foi colocado a propósito entre estes dois capítulos da primeira carta à igreja de Corinto. Podemos ser usados uma única vez e não mais. É para o que for útil. E este dom, ele não é nosso, não nos pertence, ele pertence à igreja. Não pode haver rivalização entre nós na casa de Deus. Não pode haver ciúmes entre nós na casa de Deus. Não pode haver disputa entre nós. Deve haver entre nós cooperação. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Este comentário vai ser uma bênção em nossas vidas. Este trimestre vai ser uma bênção em nossas vidas. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Se inscreva no meu canal. Compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo, afinal, né? E outras pessoas também possam ser ajudadas com este comentário das nossas lições da EBD. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e depois ative outra vez e você estará recebendo as minhas aulas todas as semanas. E eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão Adelino Fagundes, está aqui o abraço, irmão, da AD Campo de Caratinga, em Pedra Bonita, Minas Gerais. Um forte abraço a todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.